Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o regime de teocracia. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí, curtam o vídeo, quem não se inscreva no canal, para você se inscreva, compartilhe o vídeo, quem quiser comentar nos comentários no decorrer do vídeo, fique à vontade. Vocês já. Muito obrigado. Vamos uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor possa me inspirar mais uma vez, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento, Senhor. Que nós possamos estar juntos mais uma vez, levando a mensagem às pessoas, Pai. Esteja sempre comigo, Senhor. Que seja sempre ao meu lado, meu Deus. Que assim seja, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus. Que assim seja. Amém, Senhor. Amém. Que os teus professores do mundo estejam conosco, Pai Deus, Pai Deus, Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu agradeço, glorifico e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, o que é a teocracia? Teocracia é um governo ao qual o líder desse governo é Deus. No Éden, nós tínhamos um regime de teocracia. Quem governava no Éden era Deus, não tinha um rei, né? Depois, com a queda do Eva no Éden, acabou que Deus teve que se distanciar, né? E aí o homem começou, né, descendente de Caim, começaram a fazer cidades, a ter líderes. Depois veio o dilúvio, aí veio a família de Noé, e Noé e seus filhos acabaram cada um com o seu caminho, e começou a ver os povos pagãos, né? Deus então levantou quem? Abraão. E qual que era a intenção de Deus? Formar uma nação através de Abraão, que era um homem temente a Deus, e essa nação pudesse ser governada por Deus. Era para ser uma nação diferente, entendeu? Era uma nação que as pessoas olhavam e viam as bênçãos que Deus obtinha através delas, e as outras pessoas iriam querer ir até ela, compartilhar esse Deus com ela. Era essa a intenção de Deus. Porém, infelizmente, né, o povo de Israel, ele renegou esse governo de teocracia. Quando que eles fizeram isso? Quando eles foram até Samuel, né, até Samuel, e pediram um rei. Eles queriam um regime de monarquia, um regime de monarquia. Por quê? Porque os povos à sua volta estavam com esse regime, entendeu? Mas não foi só isso, né? O povo de Israel, eles estavam receosos, por quê? Eles haviam passado por uma fase, né? Quando a gente lê o livro de Juízes, a gente entende o quê? Que o povo de Israel estava numa fase entre devoção a Deus e devoção a falsos deuses, a idolatria. Quando estava lá Moisés, o povo estava temente a Deus. Moisés conseguiu controlar. Moisés morreu, então Josué. Josué também controlou esse problema. Porém, depois da morte de Josué, o povo se descaminou. Não tinha mais ali aquele líder, né? Josué era um líder, Moisés era um líder. Mas quem governava era Deus através deles, né? Mas não tinha mais esses líderes, esses juízes aí para decidir as coisas. O povo se descaminou, né? Começou a adorar imagens, começou a coisa Deus, então se distanciou. Aí eles começaram a ser atacados. Eles oravam a Deus, Deus mandava um juiz. Primeiro foi Otiniel, né, sobrinho de Caleb. Depois Otiniel morreu, veio outro, veio Gibeão, veio várias, né, Sansão. Depois veio Eli e o último Samuel, o último juiz. Após ter passado por tudo isso, o povo ficou receoso. Eles falaram: o que vai acontecer quando Samuel morrer? Para piorar a situação, os dois filhos de Samuel não andavam no caminho de Deus, não faziam o que Deus aprovava, não seguiam o caminho do pai, né? E Samuel tinha posto os dois de juízes. Aí, como eles pensaram que era errado, e chegou aos ouvidos de Samuel, Samuel fez o quê? Ele agiu como um pai. Ele tirou o cargo dos filhos de juízes e pôs os filhos para viver a vida, como eles queriam, né? Ele deu uma devida punição, né? Disciplina aos filhos. Mas o povo falou: Samuel tá velho, já tá com uma idade avançada. Seus filhos não andam no caminho de Deus. O que vai acontecer quando Samuel morrer? Nós vamos outra vez ser atacados por esses povos, né?
Então eles pensaram, vamos pedir um rei, porque este rei, ele vai manter a gente no caminho. Assim eles pensaram. Mas Deus advertiu, né? Deus falou para Samuel, dê o rei que eles querem. Mas deu a orientação para Samuel para advertir o povo, que esse rei iria cobrar impostos, que ele ia ter poderes, que ele poderia levar o povo para o caminho errado, que esse rei ele ia tomar as filhas como concubinas das pessoas, que ele iria tomar outras para serem empregadas dele, um monte de coisa lá. Mas o povo não quis ouvir e bateram o pé que eles queriam o rei. Né? E a gente sabe, o primeiro rei escolhido foi Saul, né? Que Deus escolheu. Saul começou andando no caminho de Deus, mas depois se desviou e fez o que Deus reprovava, né? Ele não se arrependeu e teve um fim trágico. Como a gente sabe, ele se suicidou, né? Para não ser morto pelos filisteus. Depois de ver todos os filhos mortos. Somente o filho caçula que não estava em guerra, porque era um besta, né? Não servia para luta, né? Naquela época é assim que pensava, né? Naquela época não servia para lutar, não servia para nada. E aí é o único. Os outros todos morreram na guerra. E Deus havia escolhido, rejeitado Saul, escolhido Davi como rei, né? Depois, o filho de Saul reina por um pequeno tempo. Abner tenta foi para governar por trás dele, mas viu que não estava dando certo. Foi para o lado de Davi, acabou sendo assassinado por Joabe. E Davi acabou, né, depois da morte do filho de Saul, né, que foi muita traição, cortaram a cabeça dele. Davi acabou por ser aceito como rei de Israel. Davi andou nos caminhos de Deus, claro que ele derrapou, mas andou nos caminhos de Deus. E Deus então colocou Salomão como seu filho. E ele prometeu a Davi que sempre teria uma descendência dele como reinando. Para sempre. Para sempre, né? E aí, depois de Davi, foi Salomão. Salomão, na reta final do seu mandato já, ele acabou se desviando, idolatrando, né? Se arrependeu também, mas já levou o povo a uma coisa errada. Dali veio seu filho Roboão, que fez o que era errado. O reino foi dividido, né? Depois de Salomão, pelo que ele fez. Metade foi para Roboão e metade para Jeroboão, que era servo de Salomão. Aí a gente viu que Roboão foi tomado pelo medo, porque o povo ia sempre para Jerusalém, que ficou no reino de Judá, para adorar no templo. Só que ele falou: esse povo vai continuar adorando no templo, eles vão se aliar ao Roboão e vão me matar para ir pôr Roboão como rei. Ele pensou dessa maneira e deixou o medo tomar conta. E aí o que aconteceu? Ele fez estátuas lá, pegou vários homens lá e fez de falsos sacerdotes, fez imagens lá de bezerros de ouro, sabe o que ele fez lá de ouro, e começou a adorar isso daí, levando o reino de Israel à idolatria. Roboão também não fez o que era certo, e todos os reis começaram a ter idolatria. E isso foi piorando, passando os anos, um rei fazia o que era certo, outro fazia o que era errado, e o povo foi se afundando, e nós sabemos o destino, né? Israel acabou, o reino de Israel sumiu, não tem mais, né? O Israel que nós temos hoje é o reino de Judá, né? Agora, o reino de Israel mesmo, ele foi dizimado, levado pelos assírios e espalhados pelo mundo, não tem mais, né? O que sobrou foi o reino de Judá, né? Que era a parte que foi sempre governada por herdeiros de Davi. Então você vê que Acabe, um dos reis de Israel, ele casou com uma sacerdotisa de Aserá, de Baal, que era Jezabel, uma mulher tirana, tão demoníaca, que, que Deus acabou não deixando ela nem ser enterrada. Ela foi comida para cachorros, né? Nem tem o dia na teve. É tão demoníaca aquela mulher que hoje em dia falam, né, que quem está possuído por demônio está com o espírito de Jezabel, né? E a filha dela, a Thalia, não era tão diferente, né? A Thalia, ela casou com o rei de Judá, né, o príncipe de Judá, e virou rainha de Judá junto com seu marido. O seu marido acabou morto, né? Morreu. Aí o seu filho começou a governar, o filho foi morto também. E aí ela pegou então, mandou matar todos os familiares, todos, 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 né?
mas conseguiram esconder o filho caçula, o neto dela caçula, né, lá no templo, escondido lá durante anos, e ela então assumiu o governo de Judá, que era uma outra mulher tirana também, filha de Jezabel, né? Quando o menino já tinha 7 anos, aí então o coroaram o rei, né? Pegaram ela, mataram ela, e ele foi posto como rei, com 7 anos de idade. Josias, foi Josias, não é? Se é Josias, que é Josias, né? Com 7 anos de idade ele começou a governar Israel. Que foi o rei mais correto que teve em Judá. Né? Rei de Judá, não. Então, a gente viu o que aconteceu. Mas não era isso o plano de Deus, ele queria teocracia. Ele queria governar. Se Israel não tivesse pedido um rei, era ele quem estava governando Israel até hoje. Entendeu? Você acha que Deus iria deixar Israel perecer? Claro que não. Mas Israel quis se igualar aos outros países. Enquanto Deus queria fazer um pouco diferente, Israel resolveu se igualar. Começou a adorar os mesmos deuses, começou a fazer os mesmos costumes, até mesmo para o Marduk, eles pegaram lá, se é esse o Deus lá, ou para outro Deus, que eu não lembro qual é o nome, não foi o Marduk, eles matavam os próprios filhos lá, eles colocavam como oferenda os próprios filhos lá, né? Aí vocês podem falar, mas Abraão também, mas Abraão ele foi por ordem de Deus. Esses aí não. Esses aí foram para adorar falsas deuses. E Abraão não chegou a matar o filho de Deus, não deixou. Entendeu? O Abraão era um teste que Deus estava fazendo, se ele amava mais o filho ou a Deus. Agora, nesse caso aí, não. Ele estava oferecendo sacrifícios dos próprios filhos, para a vida dos próprios filhos, para entidades inanimadas, né? Porque esses deuses todos, Marduk, Baal, Aserá, esses deuses não têm poder nenhum. São estátuas, são inanimados. O único Deus que tem poder é o Deus único, né? Tanto que ele, várias vezes Deus mostrou isso, né? Atacou todos os deuses do Egito quando o povo estava lá nas pragas. Depois, através de Elias, ele mostrou que os profetas de Baal não tinham poder nenhum. Ficaram o dia inteiro lá se cortando, fazendo um ritual para fazer fogo cair do céu. Não conseguiram, né? Deus de Baal e de Aserá, no 450 de Baal e 400 de Aserá. E aí Elias foi, ele fez o fogo cair do céu, mostrando que qualquer único Deus, né? Acabe, pega e manda matar todos os sacerdotes do Baal e depois daquilo, mas não tirou a idolatria do seu povo. Continuou se deixando levar por Jezabel, né? Nessa época era ela que estava por lá, entendeu? Ela ficou revoltada com a morte dos sacerdotes. Então, Deus mostrando que ele é o único Deus. Nenhum desses deuses foi pago. O Deus dos filisteus, não lembro qual que era. Quando colocaram a arca na aliança perto dele, várias vezes ele amanheceu 2, 3 vezes caído no chão, arrebentado. Caiu de cara no chão, quebrou a estátua. Por quê? Deus mostrando que esses deuses não tinham poder nenhum, né? E Deus teria mostrado muito mais o seu poder se o povo de Israel tivesse deixado. Entendeu, irmãos? Então, é exatamente isso que vai acontecer quando vier a vida eterna. A teocracia será colocada novamente. Deus será o rei. Só que em todo governo há leis. E quais são as leis da teocracia divina? Os 10 mandamentos. Né? Nós temos leis, estatuto e juízos. Então, nós temos as leis. As leis, temos os mandamentos. Os mandamentos, os estatutos, né? Temos mandamentos, estatutos e juízos. Então, nós temos os mandamentos, que é o qual nós devemos seguir, que é os 10 mandamentos. Nós temos os estatutos. Estatutos, o que que é? São um conjunto de leis em que as pessoas deveriam seguir para cumprir esses 10 mandamentos. Né? Então, por exemplo, não cobrar de outro israelita, no caso, na época, né? Juros abusivos. Poderiam pegar a propriedade de alguém como garantia de pagamento, né? E essa pessoa ia usufruir dessa propriedade até o 7º ano, se não me engano, lá que ia ter lá um negócio que eu não vou lembrar o nome agora, que some da mente, né? E aí, naquele momento, deveria ser devolvido as propriedades. Ninguém poderia cobrar juros abusivos para quem prestasse dinheiro, né? Então, ninguém ali ia ficar sem casa, morando de favor, não. A intenção é que todo mundo sempre tivesse seu patrimônio, né?
Ele orienta, né, os homens não a se entregar a outro homem como mulher, a mulher não tem que tomar outro homem, outra mulher como se fosse homem. Ele orienta a gente a não comer as carnes imundas, né? Entendeu? Orienta ao matrimônio, a você não casar com um irmão, com um primo, com uma madrasta, com a mulher do tio, tipo, por quê? Um primo. Por quê? Nós sabemos, a ciência hoje nos demonstra que relações entre irmãos, por exemplo, pode dar crianças defeituosas, né, filhos defeituosos, tudo, então que não se deve. Então Deus orientou isso. Embora a gente vê que Abraão casou com a sua meia-irmã, Sara, a gente vê que Isaac casou com a sua prima de segundo grau, né, Rebeca, porque a Rebeca era filha de Betuel. Betuel era filho de Naor. Naor era irmão de Abraão. Então, Betuel, pai de Rebeca, era primo de Isaac, né? E Rebeca era prima de segundo grau. Ele casou. Então você vê que não é você acha que, por exemplo, Caim também não casou com uma irmã, né? Abel teria casado com uma irmã também, provavelmente Sete casou com uma irmã também, porque não existia outras, só tinha ali Adão e Eva, e Caim e Abel e os filhos de Adão e Eva. Né? Então, obrigatoriamente, Caim teria que casar com uma irmã. Mas isso no início. Mas depois, quando Moisés pegou as leis, ele passou essas leis adiante, ali passou essa escrita. Dali em diante, nós devemos seguir. Então, esses são os estatutos que nós temos. E tem também os juízos, ou seja, quais são as punições para esses erros. Né? Então, Deus disse: adulterou, morre, apedrejado. Cometeu tal pecado, era para ser expulso do campamento. Cometeu um erro que levou pessoas a morrer, muita coisa, teria que ser apedrejado, tudo que era dele queimado, como foi o caso de Acã. Entendeu? Então, existia e existe essa democracia. E é isso que nós vamos voltar a ter. Vocês acham que nós vamos viver no paraíso? O tempo inteiro vivendo sem ter leis? Não, nós vamos ter as leis. Só que essas leis vão ser justas e honestas e misericordiosas. Porque é o rei que nós vamos ter. Um rei perfeito. Tá certo? Diferentemente desses líderes humanos que nós temos. Tá bom, queridos irmãos? Então, nós temos que entender que esse era o regime de teocracia, que é o regime que foi no Éden, que Deus planejou fazer com o povo de Israel. E Israel negou, Israel rejeitou, e é o que ele pretende fazer quando Jesus voltar. Ele será o nosso rei, Jesus Cristo. É o rei dos reis, será o nosso rei, mas para isso nós temos que aceitar as orientações que ele está nos dando para que nós possamos alcançar a graça, né? Tem gente que fala que a pessoa é salva pela graça, eu falo, a pessoa é salva pela graça. Não quer dizer que eu posso viver do que eu quiser. Eu posso matar, roubar, trair meu cônjuge, eu posso beber, fornicar, eu posso desrespeitar a minha mãe, eu posso adorar outros deuses, os santos. Se é assim, queridos irmãos, para a gente pensar dessa maneira, então, por exemplo, os nossos irmãos católicos ali, a religião católica está correta, falar que pode adorar a imagem, que pode tudo, entendeu? Porque se é assim, entendeu? Mas não é assim. Você, você acha que você acha que se Jesus morresse sacrificado lá, ele morreu sacrificado, que é suficiente para ele ser salvo? Você acha que ele vai salvar todo mundo? Então quer dizer que ele morreu, todo mundo vai ser salvo? Não, claro que não. Muita gente vai se perder. A Bíblia fala muito claramente que muita gente não vai para a vida eterna. Então, se fosse suficiente a morte de Cristo, todo mundo iria. Só que a Bíblia fala que a quantidade de pessoas perdidas será maior que a quantidade de grão de areia da praia. Tá entendendo? A Bíblia fala isso. Então, queridos irmãos, muita gente vai se perder. Vai se perder por quê? Porque não está seguindo as orientações de Deus. Então, para que a gente alcance a graça é um conjunto. Então, eu vou seguir os mandamentos e as leis lá, os estatutos, né, de Deus. Eu vou me arrepender dos meus pecados, eu vou perdoar quem errou comigo, eu vou ser misericordioso, justo, bondoso com as pessoas, entendeu?
Eu vou tratar as pessoas com afeto, eu vou olhar para o meu espelho, que é que é a lei de Deus, vou ver que eu estou em pecado, vou aceitar que eu sou um ser imundo, que eu preciso de salvação, que eu preciso do perdão de Deus, eu preciso da graça. Então eu vou olhar lá para as leis, vou ver que eu estou em pecado, vou me arrepender, vou orar para Deus, vou pedir perdão, e é assim que eu vou atingir a graça. Tá? Só que nós só vamos atingir a graça 100%, que é isso, irmãos, quando Jesus voltar. Quando ele nos transformar, se estiver vivo ou ressuscitar a gente já morreu. Mas, ou ainda se a gente morrer, né? Antes dele voltar, dentro da graça. Só que, por exemplo, agora eu posso estar dentro da graça de Deus. Posso estar sendo contemplado por ela para a vida eterna. Mas ali a um minuto pode ser que eu não esteja mais. Eu cometi um pecado. Então, se eu não me arrepender, se eu não pedir perdão para Jesus, eu não vou entrar na vida eterna. Só que Deus, Jesus é tão misericordioso que muitas pessoas, por exemplo, que não guardam o sábado, que comem carnes imundas, elas irão ser salvas também. A graça irá atingi-las. Por quê? Porque Deus é tão justo e tão perfeito que Ele não vai cobrar das pessoas que não conhecem, que não compreendem, não chegou ao conhecimento da pessoa, com o entendimento, que ela deve guardar o sábado. Deus não vai cobrar dela, ela vai cobrar dela o que ela sabe. Entendeu? Por isso que vai ter gente salva em todos os lugares, inclusive os nossos grandes irmãos católicos. Muitos serão salvos. É chamado salvos pela ignorância, porque eles não conhecem, não vai se cobrar deles o que eles não conhecem. Só que, queridos irmãos, se você não olhar para a lei e não entender que você está em pecado, você corre o risco de não ser, porque você pode se desviar do caminho com mais facilidade. Por quê? Porque se você não entende que está pecando, você vai continuar cada vez pecando e está afundando mais no pecado. Entendeu? E quanto mais você age como um inimigo de Deus, como Satanás, que foi quem criou o pecado, mais você vai ficar parecido com ele. Você vai começar a cometer outros erros. E Deus está enxergando. Entendeu? Então você tem que agir com bondade, com misericórdia, com generosidade. E praticando as boas obras para completar a graça. Porque não basta que você chegue lá na vida eterna. Mas você deve também praticar as boas obras e levar pessoas com você. Por que vocês acham que todos os dias eu gravo essa mensagem? Porque todos os dias eu preciso praticar as boas obras. Todos os dias eu preciso que as pessoas venham para Deus. Então, todo dia eu gravo tentando chamar as pessoas para Deus, para mim estar junto com elas na vida eterna. Eu estou cumprindo a minha função como um discípulo, como um mensageiro, como um missionário, como a pessoa que está uma testemunha de Deus, querendo trazer as pessoas para Deus. Eu estou cumprindo a minha função aqui. Entendeu? Quem me ouvir e se voltar para Deus vai ser contemplado. Entendeu? É uma maneira das pessoas se voltar para Deus, é ouvindo minhas mensagens. Tudo que eu tento falar é para trazer as pessoas para Deus. Tudo, tudo. Pode ter certeza que eu posso até errar em alguma coisa que eu falo, porque eu não sou perfeito, tá? Mas pode ter certeza que a minha intenção é levar vocês para a vida eterna. Então, parem de acreditar em pessoas que estão dizendo para vocês: ah, o Velho Testamento foi abolido, ah, a lei foi abolida, ah, agora não se não vai dar o sábado, ah, agora não precisamos pecar de multa, foi tudo abolido, agora é o Novo Testamento, a nova aliança. Para com isso. Não existe Novo Testamento, Velho Testamento, Velha Aliança, Nova Aliança. O que existe é um Deus criador desde o início, a Trindade criadora, uma Trindade que é perfeita e que é a mesma desde sempre. Deus jamais mudou, tá? Então, o que ele cobrou do ser humano lá no Éden, ele vai cobrar de todos nós. E ali, como disse o próprio Jesus Cristo, a lei é perpétua, é para sempre. Então, vai ser cobrado também na vida eterna. Tá certo? Ele jamais mudou. A Bíblia é dividida em dois livros somente para facilitar o estudo, tá? É só para para facilitar o estudo, mas existe uma Bíblia, a mensagem de Deus numa Bíblia só. É o livro, é a Bíblia, não é o Novo nem o Velho Testamento, é um livro só, tá? É um livro só, tá bom, queridos irmãos? É um livro só. Não existe velho e novo, né? Todo o Velho Novo Testamento é baseado no Velho.
Tudo que os apóstolos pregaram até a sua morte foi todo o Velho Testamento. Eles não tinham o Novo Testamento na mão. O Novo Testamento só foi formado muitos anos depois da morte de João. Então eles não tinham o Novo Testamento. Como é que eles poderiam usar o Novo Testamento? Eles usaram o Velho. Jesus Cristo usou o Velho. Por várias e várias vezes foram citados profetas, livros do Velho Testamento, salmos. Então, queridos irmãos, não se enganem, não. Tá? Tá bom? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado. Vamos oração de encerramento. Querido Deus amado, que o Senhor possa iluminar todos nós, que nós possamos compreender que essa mensagem é uma só na Bíblia, que o Senhor é um Deus único, que o Senhor é o Deus que não muda, que é sempre o mesmo desde o início, que o que você falou no início vai valer no início, no decorrer, no meio, no outro decorrer e no fim. Não interessa quantos anos passar, vai continuar valendo. A lei é única, né? Sabemos que o próprio Jesus, quando esteve aqui conosco, disse que ele não veio alterar a lei, que ele veio cumprir. Sabemos também que ele falou que a lei não podia ser alterada, nem um ponto, nem uma vírgula, nem um acento, e que maldito era quem alterasse a lei de Deus. Está muito claro na Bíblia, Deus. Sabemos de tudo isso, Pai. Então ilumine a gente, Senhor, para que nós possamos pôr em prática essas verdades, que nós não deixemos enganar pelos inimigos, que nós possamos nos voltar para Deus sempre, Senhor. Tá bom? Então é isso, meu Senhor. Que nós todos possamos estar com Deus e se voltar para Ele, Pai. Tá bom? Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por estar comigo, Pai. Abençoa as pessoas que estiverem me ouvindo. Quem estiver me ouvindo, seja inscrito no canal ou não, que estiver trabalhando, possa voltar para casa em segurança. E quem não estiver me ouvindo, estiver inscrito no canal, também que possa voltar para casa em segurança, Senhor. E peço aqui mais uma vez, Senhor, que o Senhor conforte e dê o amparo às pessoas que perderam seus entes queridos no dia de hoje. Sabemos que muitas pessoas morrem todos os dias. Que possa separar essas pessoas. E que esses irmãos que morreram possam ter morrido salvos, que possamos reencontrá-los na vida eterna, Senhor. Conforte essas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço e glorifico. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Não esqueça sempre de pedir perdão dos seus pecados. Orar pelas pessoas que estão perdendo suas entes queridas no dia de hoje. Quantas pessoas morrem todos os dias? A gente fica fazendo um funeral de dias porque morreu um ator, porque morreu um artista, porque morreu o Papa, porque morreu. E aí morre um monte de gente todo dia. Simplesmente vão lá, faz o velório lá de 1, 2 horas em terra e ninguém nem fica sabendo. Quer dizer, o Papa, um cantor, um artista vale muito mais que outro ser humano, por quê? Para Deus somos todos iguais, queridos irmãos. É o irmão que está sendo. Não interessa se é um bandido, se é um assassino, se é um ser humano de bem, se é um artista. Não interessa quem é. Temos que parar de fazer essas diferenças. Não é porque o cara é um jogador de futebol que ele é melhor do que os outros. Não é porque ele é um ator que ele é melhor do que os outros. Não é porque ele é cantor que ele é melhor que os outros. Não é porque é um comunicador que ele é melhor do que os outros. Um comunicador tem que ganhar milhões e ganhar, sei lá, mil reais, aí, 100 mil, 200 mil, R$ 1.000 por mês. Por que que um cantor tem a fortuna toda, fazendas, enquanto tem um monte de gente aí trabalhando de secretário, de professor, de um monte de coisa e mal consegue pagar uma conta? Por quê? Mais aluguel. Muita gente vendendo mansão e um monte de aluguel. Por quê? Vale mais o dom de cantar? Eu não acho que todos os dons são importantes. Se todo mundo fosse cantor, ator, comunicador, o mundo não existia. Por quê, irmãos? Porque precisa do pedreiro, porque precisa do faxineiro, porque precisa da diarista, porque precisa do caixa do mercado, porque precisa do professor. Sem o professor, o mundo não existe. O professor deveria ser a profissão mais bem valorizada, porque sem ela nada existe. Quem é que ensina a base para que as pessoas depois vão para suas profissões? É o professor. Então, sem as aulas na escola, como é que essas pessoas vão chegar na faculdade, vão progredir nas suas disciplinas? A base de tudo é o professor, então deveria ter mais valorização a ele, né? Como tem um país aí que o professor ganha mais que o presidente. Então eu acho que ele é a base, mas que todo mundo deveria ganhar igual, tem que ser uma coisa justa. Não é porque é ator que tem que ganhar mais, não. Por quê? Então, então é isso. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, um bom fim de semana a todos, que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Até mais.